noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Esse que é o nosso encontro número 41, ou 42, se não me engano. Já passou bastante, né? 41 encontros. Quando fala assim eu penso, caramba, quantos encontros já tivemos? Que bom, sempre uma alegria renovada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês também. Para essa troca, para essa reflexão em conjunto. A ideia sempre do encontro com Nelson Tavares é trazer pensamentos sempre pautados, alinhados dentro do nosso conhecimento, da nossa limitação, com o Mestre Jesus, com a doutrina espírita. Essa é a ideia de estarmos aqui juntos, reunidos. Uma alegria renovada. Tema de hoje, apego. Essa história de apego, Nelson. Será que apego é a mesma coisa que amor? Será que dá para amar sem se apegar? Como é que é essa história? É um pouco disso que a gente vai falar hoje, mas antes vamos começar com a nossa oração. Convido a todos, quem quiser, se sentir à vontade, claro, a fechar os olhos comigo e nos desconectando de toda a agitação do mundo lá fora. Nós rogamos a Ti, Pai, Deus de amor, agradecidos que estamos por esse momento, por essa reunião, por essa encarnação. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso guia, o Mestre que nos mostra o caminho a ser trilhado. Obrigado, Senhor. Obrigado toda a espiritualidade de luz, espiritualidade amiga, que vem de encontro a nós nesse momento, que buscamos aqui aprender um pouco mais com o Mestre Jesus. E agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse encontro, nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Introdução feita, oração, momento que a gente se desconecta com o mundo e busca conectar com aprendizado, com o conhecimento, com a espiritualidade de luz. Pelo menos é isso que a gente vai tentar aqui sempre. Tá bom? Apego. Como é fácil se apegar. Não sei quem é que se identifica com essa aí, mas olha só. Apego é de alguma forma o primeiro movimento do amor. Quando nós ainda iniciamos nesse aprendizado no amor, como crianças espirituais que somos ainda. É por aí, tá? É por aí, é disso que a gente vai falar hoje. E como é que acontece? Estamos aqui encarnados, vivendo, experienciando, aprendendo a amar. Só que nessa história de aprender a amar, vamos nos relacionando com coisas e com pessoas. E gostamos, achamos bom. Queremos replicar e multiplicar aquela experiência, aquele bom convívio, aquela boa estadia, aquele bom momento. E como crianças espirituais que somos, sabe como é que a gente faz? Igual a criança. Quando tem um brinquedo, quando tem uma boneca, uma bola, que fala assim, esse é meu. Pega e abraça, e agarra e não quer soltar. Naquele movimento de posse. Posse é o prenúncio, digamos assim, do apego. Quando a gente quer para nós, queremos eternizar, queremos colocar na cristaleira e blindar aquilo de tudo e de todos, aquela experiência positiva, aquele relacionamento feliz, aquele contato, aquela pessoa, aquele ambiente, o nosso cantinho. Dá para se apegar a muita coisa na vida com muita facilidade, pessoal. Não sei se alguém se identifica aí, tá? Mas tudo que é bom, se a gente não prestar atenção, quando vai ver, ó, já se apegou. Fácil se apega. E a questão do apego, a gente vai falar aqui, claro, de sofrimento. Por esse é o grande desafio, é como amar sem se apegar. Como amar sem se apegar. E é possível, tá, pessoal? É possível. E para alcançar esse estágio tem que amadurecer, tem que ampliar um pouco a consciência e entender a formatação de amor ou amar
numa forma mais profunda. Não só nesse movimento inicial, quase primitivo muitas vezes, infantilizado. Infantilizado. Não é o Nelson que está falando só isso não, tá? Eu estou baseando aqui em literatura espírita, tem Joana de Ângeles, tem Hamed, que falam sobre isso, que nos esclarecem e nos mostram, olha pessoal, tá assim, mas vamos entender amor de uma maneira mais ampla. Vamos entender os estágios do amor. O amor-posse é um dos primeiros estágios. É difícil, eu sei que é difícil. Não sei para vocês, para mim é, tá? Mas se a gente não se esforçar e buscar compreender, e não só na parte intelectual, mas principalmente colocar na prática, vivenciar, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. O apego é sempre o prenúncio, é um anúncio, um prenúncio do sofrimento, que vai vir em decorrência de um processo de apego. Apego a questões que nós sabemos, no fundo, lá no fundo, que tem tempo determinado. Ponto final. Tempo determinado, deixa eu ampliar agora aqui. Tem questões, materialmente falando, que a matéria fica na matéria. Apegos à ordem materiais. Agora, apego às pessoas, aí já é um pouco mais profundo, um pouco mais complexo. Mas dá para resumir como? A personalidade, o corpo, o sujeito, a fulana que você conhece, que você ama, fica aqui a matéria. Mas nós, espíritos, continuamos. Portanto, o sentimento que nos conecta permanece. Esse não acaba. Pode haver sim um distanciamento momentâneo que causa dor. Estar distante daqueles que nós amamos, através da morte, muitas vezes, isso que acontece com todos nós, causa um desconforto, traz a saudade. Seria bom se estivéssemos com aquele que nós amamos, sem dúvida nenhuma. Mas se de alguma forma esse que já partiu e nós não partimos ainda, é porque o quem partiu já fez o que tinha que fazer aqui e continua a sua caminhada no processo evolutivo no outro plano, e nós permanecemos nesse plano, nesse momento, por algum período de tempo ainda. E se esse amor é tão forte, se essa conexão, isso que nos liga, que não tem a ver com apego, a gente está falando de amor, vai nos conectar num outro plano, no pós-desencarne, de uma forma ou de outra, ok? Porque esse amor continua nos conectando. Mesmo aqueles que nós amamos e desencarnaram, nós permanecemos conectados a ele através do pensamento, sentimento que espraia, irradia no simples ato de pensar, na vibração positiva, na vibração amorosa que temos para com esses que se foram. Agora, amor é uma coisa, apego é outra. E é importante a gente diferenciar isso porque é algo muito confuso, porque acreditamos ainda que amar é se apegar. E amar não é necessariamente necessário o apego. O apego é um derivado do amor, mas dá para amar sem se apegar. O processo do apego nada mais é, pessoal, do que a ilusão de que nós queremos parar o mundo ao nosso favor, parar a ordem natural das coisas, parar o distanciamento dessas pessoas que nós amamos, parar aquele momento que nós vivemos em algo que a gente gosta, mesmo materialmente falando. O mundo continua girando, a gente querendo ou não querendo. O mundo continua girando. E aí vem a pergunta, ou nós nos flexibilizamos e entendemos esse movimento, ou então se apegamos e muitas vezes vivemos, sabe como? Conectados a um passado feliz. A um passado que foi mais bonito do que nós vivemos agora. E aí é complicado. Porque se estamos ainda vivendo hoje aqui encarnados,
Temos algo a aprender com hoje, não com ontem. O momento do ontem teve o seu aprendizado. Esse momento do ontem, sendo mais bonito ou mais feio, teve a sua lição a ser aprendida. E o momento de hoje, da mesma forma, sendo um momento bonito ou um momento feio. Só que, claro, na nossa base comparativa, a gente quer sempre o melhor para nós. E muitas vezes a gente se desloca do hoje, do presente, quer se conectar lá com aquele ontem, que não existe mais. E de alguma forma a gente não aceita e se apega àquelas lembranças, aquelas coisas que nós tivemos, aquelas pessoas que estavam ao nosso lado, aqueles momentos felizes. Às vezes nos apegamos até, sabe o quê? Ao corpo e à beleza que nós tivemos no passado e não temos mais hoje. Por quê? Porque hoje com 80, com 70 eu não tenho mais o corpinho e a pele dos 20. E aí, como é que faz? Por mais que hoje uma pessoa tenha procedimentos estéticos e dinheiro para fazer cirurgia, ainda assim não vai chegar aos 20. Dá para melhorar, claro, atenção. Mas vamos entender esse movimento do apego. Será que nós estamos apegados a uma realidade que não se faz mais presente e isso está nos fazendo mal? Esse é um questionamento que eu quero deixar aqui. E que é importante cada um refletir. Porque isso vai falar de cada um de nós. Nós temos o nosso processo, o nosso entendimento frente à vida com ela de diferentes formas. Agora, entendamos que o apego vai nos levar fatalmente, escreve o que eu estou te falando, fatalmente à dor. E através da dor pode vir muito sofrimento. Por quê? Porque se apegar a coisas e pessoas, nós sabemos que elas vão acabar, vai chegar o momento final. Então é importante a gente diferenciar bem o que é amor. E nutramos, vamos multiplicar, regar a plantinha do amor aqui dentro. Mas não vamos, de alguma forma, regar o apego, ter atenção ao apego, vigiar e presta atenção para o teu futuro, para o teu bem. Eu estou falando para o nosso futuro, a médio e longo prazo falando. O apego de hoje é o sofrimento de amanhã. Ah, Nelson, mas me explica por quê? Porque você está dando um conceito, eu não estou entendendo muito bem essa história. Eu vou explicar, olha só. O apego de hoje vai gerar insegurança. Insegurança? Como assim, Nelson, insegurança? Insegurança porque nós não nos sentimos seguros. Temos uma relação com o mundo, com o próximo, com as coisas, acreditando que aquilo será para todo sempre. E de alguma forma, mesmo a nível inconsciente, ou aquilo que a gente não sabe, está consciente, mas não quer ver, não quer dar atenção, a gente vai botando para debaixo do tapete e acreditamos ou queremos acreditar, forçando a barra, que o amanhã, a morte não vai acontecer. Vivemos fugindo da morte, vivemos fugindo das distâncias entre pessoas, principalmente entre pessoas queridas. De alguma forma, muitos de nós vivemos fingindo que a morte não existe, fingindo que amanhã eu não vou ter saúde como eu tenho hoje. Olha só, saúde, pessoal. Saúde, todos nós vamos um dia padecer. O nosso corpo fica aqui pela falta de saúde ou por um acidente. Então a falta de saúde ou a saúde não deveria ser uma premissa para a felicidade. Que essa é uma grande confusão que nós fazemos. Acreditando que eu só sou feliz enquanto eu tiver saúde, porque quando eu não tiver saúde eu não sou feliz. Aí sabe o que acontece? Acontece que nós vamos ficando mais velhos e a nossa saúde já não é mais dos 20 anos e naturalmente ou inconscientemente a gente vai aqui no fundinho, aqui atrás da cabeça, sabe? Atrás da orelha, nos dizendo assim, olha, que infelicidade a tua vida, hein? Olha aí você, já não tem mais saúde, tá cheio de dor, tem que tomar um monte de remédio todos os dias, dói tudo. Já não tem mais aquele vigor físico, aquela disposição.
dizendo para você mesmo, sabe o quê? Você não é mais feliz como você era lá atrás. É importante ter essa consciência. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas muitos de nós caímos nessa. Com esses conceitos, com essas bases de crenças, isso é crença, tá, pessoal? Em areia movediça. Isso que nos causa essas inseguranças, essas incertezas, porque não está muito fixo, não está muito firme, é muito frágil. Tem data limite. A minha saúde, a tua saúde. Mais cedo ou mais tarde, pessoal, olha só. Não estou querendo rogar praga para ninguém. Vida longa, saúde para todos nós, atenção. Mas com o pé no chão. Como é que é? Como é que é a questão de saúde? Quem é que não desencarnou aqui se não foi através de um acidente ou pela falta de saúde? Ponto. E o que isso tem a ver com a nossa evolução, com a nossa alegria, com a nossa vivência, com a nossa felicidade? Sabe o que tem a ver? Eu vou dizer para vocês, nada. Se tem a ver, não deveria ter. Porque já encarnamos com data para retornar. E a falta de saúde, ou a constituição dela, faz parte de um planejamento reencarnatório num período de vida. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas olha só, um dia ela vai. E às vezes a gente se apega. E por causa desse apego que gera muito sofrimento, muita dor, quando nós perdemos aquilo que acreditamos possuir e não entendemos que é um período, é um momento, é um empréstimo, é uma vivência, é uma experiência. A doutrina espírita nos coloca isso com muita clareza. Vivemos aqui uma experiência, ponto final. Com mais saúde, com menos saúde, vivendo 100 anos, vivendo 10 anos. Independente do meio que nós estamos, tudo faz parte. Através do planejamento reencarnatório, meticulosamente preparado para a nossa evolução enquanto espíritos que somos. O processo de apego é esse processo momentâneo que queremos perpetuar esses bons momentos, essas boas vivências, esses relacionamentos e que talvez, pela nossa falta de conhecimento, achando que acaba ali no cemitério, não acaba no cemitério, pessoal. Nos mantemos conectados pelo coração, pelo sentimento, pela vibração. Importante. Importante essa abertura de consciência, essa reflexão que talvez, atenção pessoal, talvez vá nos levar a questionar as nossas bases, as nossas crenças, que muitas delas provocam dor e sofrimento no futuro. O apego vai gerar medo. Medo de quê, Nelson? Medo de perder. Medo de perder o que é bom. O que nós temos hoje de bom e nos apegamos e queremos eternizar para todo sempre. O simples fato de pensar que amanhã eu posso perder aquela pessoa, aquela coisa, aquilo que nós nos apegamos, causa medo, gera medo. Porque acreditamos que é nosso e não entendemos com profundidade que é um momento, que é um empréstimo, que é uma vivência, que é uma experiência, é uma realização. Estou abrindo o raciocínio aqui, cada um classifique dentro dos seus apegos, ok? Estou dando aqui, generalizando assuntos complexos e profundos, tá? Cada um, imagino eu, que esteja escutando agora, pelo menos a ideia é essa, esteja refletindo no que nós nos apegamos. E como isso pode ser um terreno minado. Minado para um dia a gente se machucar. Pisar numa mina, explodir, e aí a gente vai lidar com a realidade do jeito que ela é. A gente vai se desiludir, porque um dia a gente criou a tal da ilusão. Essa é a grande questão.
Desilusão, desilusão, Chico Xavier, abre aspas para Chico Xavier, a visita da realidade. Fecha aspas para Chico Xavier. O que é desilusão, Nelson? É aquilo que um dia a gente se iludiu. A gente se ilude. E depois, mais cedo ou mais tarde, a gente se desilude quando a realidade vem e a gente percebe que tudo aquele castelo de areia foi nós que construímos. Por isso que eu quero mexer aqui com a base. Não sei se eu estou conseguindo, tá, pessoal? São reflexões, são pensamentos. Mas são importantes na nossa caminhada para a gente entender em que terreno a gente está construindo, o que a gente está construindo. O apego vai gerar ansiedade, ansiedade desse amanhã que foge ao nosso controle. Eita palavra que mexe com tanta gente. Controle, o quanto que nós queremos controlar, sabe o quê? O que é incontrolável. Ponto final. Querer controlar o que é incontrolável é abrir a porteira para o sofrimento. O importante é a gente entender nessa dinâmica, na relação com o próximo e com o mundo, o que nós temos o controle. E o que a gente tem o controle? O nosso relacionamento. Como nós gerimos, não os fatos. As pessoas vão ser como elas são. O mundo vai se movimentar como ele tem que se movimentar. O que nós temos o controle é aqui, ó, o nosso mundo íntimo. Como nós gerimos o nosso aprendizado na direção do amor ou se apegando, ou as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que a gente pode focar, é isso que a gente pode controlar. Jesus, vamos para Jesus? Sempre o Mestre Jesus vem aqui nos trazer a cura para os nossos males, o remédio para as nossas dores, o entendimento mais profundo, principalmente falando de amor. O Mestre Jesus nos apresenta o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade é através do aprendizado no amor, a prática do amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ponto final. Ele não falou apegai-vos uns aos outros como eu me apeguei. Não, não. Não é por aí. Como é que a gente pode amar uns aos outros sem se apegar? Dá para amar sem se apegar. Vou dar um exemplo aqui que talvez mostre a nossa distância ainda de como o Mestre Jesus conseguia amar sem se apegar, entendendo que é só um momento. E atenção, abre parênteses aqui. Toda proposta de Jesus é factível, é viável, é realizável. Fecha parênteses. Não vamos colocar aqui o Mestre Jesus como inatingível, pelo contrário. Vamos ter muita atenção a isso. Todo o exemplo que ele nos deixou aqui encarnado na Terra é um exemplo que dá para fazer. Não estou dizendo que é fácil. Nem ele falou que é fácil. Mas nos mostrando que é possível. Sabe quando? Sobre o apego? Eu vou falar quando. Quando ele questiona, que há diversas interpretações, tá? Mas eu vou trazer nessa linha aqui do apego. Quando ele questiona, naquela passagem, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Ponto final. Senão aqueles que estavam ali do seu lado. Nesse momento a gente talvez passe a perceber o aspecto familiar que é tão importante para nós, e claro que é importante, eu não estou diminuindo o aspecto familiar. Pelo contrário, é através desses pequenos círculos de família que nós temos a oportunidade de desenvolver o aprender a amar os queridos e os menos queridos. Amar até o próprio inimigo dentro do seio familiar. Amai-vos os vossos inimigos. Está aí. Muitas vezes dentro da família. Então, a família é, sem dúvida nenhuma, um grande laboratório para nós entendermos o que é amor e buscar, assim, aprender um pouco mais. Mas olha só,
o quanto nós nos apegamos às figuras que hoje representam dentro dessa família. O que eu quero dizer? Quando nós entendemos o aspecto reencarnatório, a tua mãe hoje talvez já foi teu marido. A tua mãe hoje talvez seja o teu filho amanhã. A tua mãe hoje talvez já possa ter sido o teu irmão. A tua mãe hoje talvez possa ter sido o teu avô. E por aí vai. Vamos mudando as personalidades e as figuras nesse papel familiar, mas o mais importante, sabe o que é? É o que fica. E o que fica é o sentimento, é a sintonia, é a proximidade a nível espiritual daqueles que nós compartilhamos e vivenciamos esse sentimento nobre e vamos entendendo aos poucos, através dessas trocas, aqui nesse plano, nessa família, nessa vivência, e não só em colônias espirituais, que permanecemos conectados, se estivermos na mesma. Claro, atenção, muitas vezes não estamos na mesma, tá? Mas se estivermos na mesma, quantas vezes no plano espiritual continuamos juntos, crescendo em pequenos seios familiares também no plano espiritual. Então o entendimento de que quando Jesus nos traz, ele rebate essa pergunta com uma pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, de alguma forma ele descaracteriza ou cria aqui um entendimento mais profundo no entendimento dessa família, não só a família hoje, carne, essa que nós vislumbramos e entendemos aqui como o meu filho, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, o meu avô, a minha tia, o meu tio, mas num sentido muito mais amplo. Dá para amar, pessoal, sem se apegar. Como é que faz isso, Nelson? A gente está falando aqui, muito bonito na teoria, e na prática, como é que faz? Se questiona no teu dia a dia. Como você pode amar, se relacionar com o próximo, com o meio, com o teu animal, com aquilo que você gosta tanto, sabendo que é momentâneo. Mas sem trazer a carga da tristeza, porque inicialmente pode vir uma baita de uma tristeza aí, tá? De que sentido? Se a gente não vigiar, pode cair naquela, ai, mas que desgraça, tá acabando, e entra numa psicosfera negativa, numa espiral negativa, mas dá para entrar numa outra, sabe qual? Naquela de aproveitar, de estar junto, de dar mais valor. Sabe aquela história que acontece muito? Ah, eu não dei valor à minha mãezinha, ao meu pai, à minha irmã que eu amava tanto, queria ter dito para ela tanta coisa, eu não disse. Diz agora. Diz agora. Ah, mas ela desencarnou. Diga mesmo assim que ela vai receber. Ah, ela está encarnada? Melhor ainda, vai lá, pega o telefone, o WhatsApp, passa na casa dela, abre o teu coração, troca sentimento. Transforme para melhor ainda tudo aquilo que você tem nesse plano encarnado ou nesse plano encarnado, plano espiritual, que já a gente já se encontra, pessoal. Voltamos de novo à pátria espiritual, da onde a gente veio, e vamos continuar as nossas jornadas encarnando em mundos como esse, de prova e expiação, quiçá tomara, de regeneração na próxima, não sei se vai dar, mas vamos nos esforçar e entender que é um momento. O amadurecimento da criança que traz a questão da posse, lembra que eu falei da boneca, do carrinho que eu quero para mim, é entender que o amor é a libertação. Que o amor não é agarrar e segurar. O amor é compartilhar a felicidade para com aquele que nós temos sentimento, para com esses que nós já temos essa troca amorosa, já sentimos um pelos outros. Não é para mim, agarrado e colocado na cristaleira e colocado a 7 chaves e engolir a chave, que nem no desenho animado, para ninguém pegar e manter ali na posse. É meu e ninguém tira.
É isso, pessoal. Vamos terminando aqui, já tem nossos 30 minutos, que é o nosso compromisso. Dá para refletir bastante. É um tópico aqui que é muito subjetivo, mas o que eu quis trazer, o que eu queria trazer hoje, eu vou resumir aqui toda essa história é cuidado com apego. Cuidado com apego, que o apego pode gerar muito sofrimento. Nós amamos e nos apegamos, mas dá para amar sem se apegar. Resumindo, é tudo isso que eu falei. É fácil, Nelson? Não sei para vocês, para mim não é, tá? Mas eu sei que é possível. Sabe por quê? Porque o Mestre Jesus nos ensinou e a gente praticando dá para ir melhorando, dá para ir aprendendo. Porque no fundo o que a gente está fazendo aqui, pessoal, é aprender, tá ok? Obrigado para quem esteve comigo até agora. Vou fechar aqui com uma oração e convido a todos, quem tiver vontade, a fechar os olhos comigo e assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, com tanto amor que nos mostra esse caminho da felicidade, esse caminho através do amor e não através do apego. Agradecemos a espiritualidade de luz, que nos abraça, nos acolhe, que se faz presente conosco em momentos como esse, que buscamos o entendimento mais profundo através do Mestre Jesus. E dessa forma, felizes que estamos, pedimos assim autorização para dar encerrado a mais esse encontro da tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Até mês que vem, terceira quinta-feira do mês, 19 horas, horário do Brasil. Se você gostou, chegou aqui pela primeira vez, vai lá no nt.nelsonTavares, nt.nelsonTavares, o canal do YouTube. Tem lá 40 ou 41 encontros já que nós realizamos com temas diferentes. Na TV e Rádio Chico Xavier também tem a playlist com todos os encontros com Nelson Tavares. E se você gostou desse conteúdo, dá o like, compartilha, principalmente compartilha, tá? Quando a gente compartilha, pode chegar essa informação a outras pessoas, que pode fazer bem a outras pessoas também. E de alguma forma, a inteligência artificial aí, das máquinas, entendem que esse conteúdo é um conteúdo interessante e vão indicando, sugerindo para mais pessoas verem. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.